Dieta cetogênica, mitos, verdades, como fazer, quando fazer, quem fazer, qual a relação da dieta cetogênica com emagrecimento, com doenças autoimunes. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes de começar, eu só queria chamar a atenção para o que é a dieta cetogênica, ou que eu prefiro me referir a estratégias cetogênicas. Nada mais é do que são refeições que a gente organiza ao longo do dia para o nosso corpo produzir corpos cetônicos e usar os corpos cetônicos como fonte energética. Tem gente que passa a vida inteira sem nunca produzir corpos cetônicos. Vou dar um exemplo. O que acontece? Se eu faço uma refeição que tenha pão, manteiga, leite e achocolatado, o que tem nessa refeição? Não tem muito açúcar, pouca gordura boa, pouca proteína boa, uma refeição ruim. Se eu faço, por exemplo, essa refeição, a concentração de carboidrato não permite que os corpos cetônicos sejam produzidos. Como que se produz isso? Quando a gente coloca uma carga glicêmica muito baixa e não nos resta uma outra alternativa que não a produção de corpos cetônicos. Importante chamar a atenção, então, que o que gerencia a dieta cetogênica não é o excesso de proteína, não é o excesso de gordura, mas sim a carga glicêmica. Então, para ficar claro, o que gerencia a dieta cetogênica é a carga glicêmica. É isso que a gente vai se preocupar. Qual é o grande erro? Qual é o grande mito? Que dieta cetogênica pode causar cetoacidose, parecida com cetoacidose diabética, ou seja, produz-se muitos corpos cetônicos, esses corpos cetônicos no sangue poderiam causar uma série de efeitos deletérios, principalmente neurológicos. Na verdade, numa dieta cetogênica bem feita, isso não vai acontecer, porque a quantidade de corpos cetônicos produzidas vai ser muito baixa. Vai ser baixo no sentido de não propiciar uma cetoacidose. Isso estou dizendo no indivíduo saudável, isso não vai acontecer. O que acontece são excessos. As pessoas confundem dieta cetogênica com dieta da proteína, com excesso de gordura saturada, com excesso de fonte animal, com excesso de embutido. É comum a gente pegar uma postagem, por exemplo, estou fazendo cetogênica, e no prato ter salsicha, bacon, ovos, queijo, mais bacon e mais um pouquinho de bacon. Isso é muito comum, mas não é isso. Mas eu poderia fazer uma dieta cetogênica em que no meu prato tivesse queijo, shiitake e ovos. Shiitake é uma fonte vegetal? Sim, poderia. Então é isso que a gente sempre tem que pensar. Por quê? Porque a carga glicêmica dessa mistura é baixa. Então toda vez que a carga glicêmica for baixa, a gente consegue propiciar a produção de corpos cetônicos no nosso organismo. O que é importante chamar atenção? Para que a gente faz? Para produzir corpos cetônicos. Não é só a cetogênica que faz isso, até o jejum propicia a produção de corpos cetônicos, tá? O que é importante chamar atenção também é que quando a gente começa a fazer a cetogênica, existe um tempo de cetoadaptação. Que é isso? É um tempo para a gente se adaptar à dieta cetogênica. Por exemplo, suponhamos que eu passei 40 anos da minha vida tendo uma alimentação convencional, que se faz no Ocidente. Pão, macarrão, arroz, feijão, toda aquela coisa em excesso, um excesso de carboidrato em que eu tinha 70, 80% da minha alimentação na forma de carboidrato. Se eu faço a cetogênica hoje, nunca tinha feito isso na vida, o que vai acontecer? Meu corpo vai sim produzir corpos cetônicos, esses corpos cetônicos vão para o sangue, mas não é suficiente. Eu preciso de transportadores de corpos cetônicos para esses corpos cetônicos chegarem onde tem que chegar, chegarem até a célula para fornecer energia. Só que o que acontece? No início, o nosso DNA não expressa direito ainda os transportadores de corpos cetônicos, porque ele nunca precisou. É demanda. O nosso corpo funciona sob demanda. O que eu ingerir, o meu corpo vai tentar processar, sendo bom ou ruim. Por isso que eu sempre chamo a atenção. Começou a fazer a cetogênica, tenha paciência, porque às vezes o primeiro dia dá dor de cabeça, irritação, falta de energia, queda de ânimo. É bem complicado. Porque imagina, vocês produziram uma fonte energética que o corpo não está conseguindo usar. É como se estivesse inanição. E aí a gente tem todos esses sintomas. À medida que a gente vai repetindo, faz hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã, tem gente que demora um pouco mais. A gente vai entrando em cetoadaptação. Nosso corpo vai se adaptando a produzir os transportadores de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos chegam onde tem que chegar, principalmente o cérebro, e começa
a fazer a função de nutrição daquela célula, de fornecimento energético. Aí sim a gordura passa a ser uma energia nobre. Então eu digo a vocês, a gordura é energia nobre sim, para quem está certo adaptado. Para quem não está certo adaptado, a gordura não consegue desempenhar sua função energética da forma com que seria. Tá? Então a gente precisa de transportadores, para isso exige tempo. Algumas estratégias que eu sempre faço na cetogênica primeiro, controle da carga glicêmica, que eu disse para vocês, e eu uso algumas combinações nas refeições para também concentrar fenólicos, porque essa cetogênica que eu estou falando para vocês, eu brinco que é uma cetogênica limpa, porque tem muitas fontes vegetais. Por exemplo, se eu faço de manhã um omelete com cenoura ralada, com cheiro verde e queijo canastra, faço isso de café da manhã. No meio da manhã eu vou tomar um chá e vou comer umas amêndoas. No almoço eu coloco, por exemplo, aspargos, chuchu, abobrinha, uma poça de salmão e posso colocar, por exemplo, uma colher de sopa de grão de bico. Essa é uma mistura cetogênica, porque a carga glicêmica dela, uma colher de sopa eu coloquei como exemplo, então cada um tem uma quantidade. Essa mistura daria ao final uma carga glicêmica tão baixa que eu precisaria produzir corpos cetônicos. À tarde, se eu faço um shake, por exemplo, usando uma proteína, usando leite de amêndoas, eu já consigo fazer, de novo, uma refeição de carga glicêmica baixa. Por que eu falo shake à tarde? Porque, às vezes, é tão corrido à tarde que fazer um shake é muito rápido. Então, por isso que eu gosto muito. E eu gosto de usar mais proteínas vegetais e gosto também muito de usar colágeno. Vocês vão perceber que eu uso muito colágeno e muita proteína de fonte vegetal, principalmente durante a cetogênica. Porque senão a gente acaba concentrando muito alguns aminoácidos de fonte animal que podem fazer alguns estímulos excitatórios, alguns estímulos que também podem aumentar a produção de gordura. Então eu gosto de usar o colágeno principalmente pela concentração de glicina. A glicina é um aminoácido que tem característica até detoxificante. A glicina auxilia no estímulo de enzimas antioxidantes. Eu gosto de usar o colágeno pelo menos uma vez por dia durante a cetogênica. 5 gramas de colágeno, por exemplo. Eu sempre associo colágeno e creatina. Posso usar 5 gramas de colágeno, 5 gramas de creatina, tá? Outra coisa que eu uso bastante é suplementação de ômega 3 e DHA. Não se esqueça, o ômega 3 tem que ser ultra concentrado, tem que ter uma concentração alta de DHA ou somente o DHA. Por quê? Tem pessoas que têm alguns polimorfismos celulares que dificultam a entrada de gordura na célula. Falta uma proteína chamada FABAP, não produz direito. E aí o que acontece? Se ele começa a usar dose aumentada de DHA, começa a usar alga, começa a usar óleo de crio, essas coisas todas vão fazer rotas alternativas, tá, para a gordura entrar. Não tem a proteína FABAP, mas tem uma rota alternativa. Essa gordura entra, vai estimular alguns marcadores como PGC1-alfa, PPR-alfa, que vai aumentar o fornecimento energético. Porque vocês já perceberam que tem gente que começa a fazer uma dieta cetogênica com um pouco mais de gordura, muda um pouco a estratégia, às vezes ele se torna um dislipidêmico, o colesterol sobe, a hemoglobina glicada às vezes sobe, porque está oxidando muito, a gordura não está conseguindo entrar. Por isso que a gente tem que suplementar ômega 3 e DHA, que as coisas vão mudar demais. Outra coisa que eu falo para vocês é usar óleos de fontes vegetais. Isso é muito fácil, qualquer um pode fazer. Eu tenho os meus preferidos: óleo de abacate, óleo de gergelim e óleo de semente de abóbora. E como que a gente usa isso? É simples. Por exemplo, eu posso acordar e tomar uma colher de sobremesa de óleo de semente de abóbora, que tem uma quantidade de compostos bioativos muito alta, tanto é que ele tem uma cor verde musgo. Aquela cor é devido à quantidade de fitoquímicos que tem ali, que ele é extra puro. Tem muito monoinsaturado, monoinsaturado é muito importante durante a cetogênica. A gente pode, por exemplo, antes do almoço, tomar uma colher de sobremesa de óleo de gergelim. Eu gosto demais de óleo de gergelim. A quantidade de fitoesteróis ali é bem interessante, bem grande. 10 minutos antes de jantar, posso tomar uma colher de sopa de óleo de abacate. Então, ó, tomei 3 óleos. Óleo de semente de abóbora, óleo de gergelim e óleo de abacate. Mais suplementação com ômega 3. Tá vendo quantas fontes lipídicas a gente pode usar?
Tá vendo quanto é simples fazer isso? É ter 3 azeites, 4 azeites em casa. Ah, mas eu não tenho nada disso. Pode ser uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, de boa qualidade? Sem problema. Mas é bom a gente variar os óleos, que a gente varia as concentrações de compostos bioativos. Alguns têm mais hidroxitirosol que outros, que é um importante antioxidante e assim por diante. Outra coisa que eu faço também demais na dieta cetogênica é a suplementação de vitamina D. Na verdade eu faço em todas as estratégias, mas eu não posso deixar de falar, que é usar 2.000 UI, 1.000 UI, depende, cada um tem uma dosagem específica, mas em média a gente usa 2.000 unidades internacionais de vitamina D, que a gente não pode esquecer de fazer isso também, tá? Só que é muito particular. Quem tem doença autoimune, algumas vezes o médico tem que prescrever quantidades maiores de vitamina D, às vezes 5.000, 10.000, 15.000, mas cada um é um caso. O importante é manter a vitamina D sempre acima de 50, tá? 40 ainda tá ruim. Acima de 50 até 90 a gente considera uma boa dosagem de vitamina D. Uma estratégia que eu coloquei, até que é o tema do meu livro, é uma estratégia chamada Keto Plant, que nada mais é do que uma dieta cetogênica só com fontes vegetais. Eu fiz esse livro quando eu li um artigo que me chamou muita atenção, que foi um artigo do Walter Longo, em que ele fez um protocolo chamado FMD. Depois eu faço um vídeo só sobre isso, vocês vão gostar, que é o Fasting Mimicking Diet. É um protocolo que imita jejum, ou seja, a carga glicêmica é tão baixa, que não resta uma outra alternativa que não a produção de corpos cetônicos. E só usa fontes vegetais, não entra nem ovo, não entra nem queijo, nada, só fontes vegetais. E nessa estratégia Keto Plant, o grande diferencial é que se tem muita fibra solúvel e muitos compostos ativos com atividade anti-inflamatória e antioxidante. Por isso que eu falo para vocês que a dieta cetogênica, o Keto Plant, é excelente para quem tem diabetes tipo 2, para quem tem doença autoimune como tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, colites, respondem muito bem, lúpus, respondem muito bem, as dermatites, esclerodermia, respondem muito bem a estratégias cetogênicas limpas. Não é aquela estratégia cetogênica americana, cheia de bacon, cheia de gordura saturada. Essa sim pode trazer muita complicação, tá? Para ficar fácil, a dieta cetogênica que eu gosto nada mais é do que uma dieta do Mediterrâneo sem tubérculo. Então ali tem peixe, tem um monte de gordura boa, um monte de folha, um monte de legumes de baixa carga glicêmica. Legumes a gente pode usar quase todos. Não dá para usar, por exemplo, beterraba cozida, que tem uma quantidade maior. Beterraba é ótimo, tá? Mas eu estou dizendo aqui na cetogênica. Não dá para usar mandioquinha, que são tubérculos. Quais são os tubérculos? Mandioquinha, batata doce, cará, inhame. Isso não dá. Não dá para usar nem um pouquinho durante a cetogênica. Para vocês terem ideia, eu trabalho na proporção de carboidrato muito baixa. Só que, às vezes, a gente vai olhar e fala, nossa, mas como assim uma cetogênica com 30, 40% de carboidrato? É a carga glicêmica. Muitas vezes os net carbs. O que é o net carb? É o rendimento do carboidrato. O termo net carb é usado para quê? Para quantificar e para expor o que realmente é carboidrato e tem função de carboidrato, de 4 calorias, de fornecimento energético e coisas mais. Por exemplo, às vezes a gente compra um produto fora, nos Estados Unidos usa muito isso na embalagem. Aí está escrito assim, aí a gente olha no rótulo, tem 11 gramas de carboidrato. Aí no rótulo tem uma informação adicional que é net carbs, 1. Ou seja, os outros 10 gramas não vai contribuir em nada para a carga glicêmica, para o índice glicêmico, porque provavelmente é fibra solúvel. Então, net carb desconta o que é açúcar, desconta tudo aquilo que não é o rendimento de carboidrato, para ficar mais fácil, tá? E a gente usa muito isso na cetogênica. Por isso que às vezes tem uma cetogênica de 40% de carboidrato e na verdade o net carb dela é quase que zero. Entenderam? É simples assim. Não tem complicação nenhuma em fazer estratégias cetogênicas, não tem invencionice. O que a gente precisa fazer é combinar as refeições e atentar à carga glicêmica. Muita gente me pergunta se pode usar óleo de coco. Pode usar sim, mas não é uma quantidade muito grande não. Não se esqueçam, óleo de coco tem muita gordura saturada. Dá para usar, óleo de coco é excelente, mas como veículo de condução de calor. Não precisa ficar suplementando óleo de coco.
diferente de usar o C8, que é uma solução de 8 carbonos. Usar o C8, que é uma solução 100%, o que é um C8? É uma solução onde você tem só ácidos graxos de 8 carbonos. Por qual o benefício disso? Muitas pessoas têm dificuldade de jogar gordura para dentro, conforme eu falei para vocês, para dentro da célula. E o C8, ele passa pela membrana celular sem transportador de membrana. Então ele fornece energia muito rapidamente. É uma forma rápida dessa gordura entrar, de fornecer energia e de suprir as necessidades do indivíduo. Então, às vezes, principalmente no início da cetogênica, a gente pode usar 1, 2 colheres de C8, que é a mistura de ácido graxo de 8 carbonos, como fonte energética. Viram que não tem dificuldades, né? Que é bem diferente do que se pratica em muitos lugares. A cetogênica não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é milagrosa. E por que muita gente perde peso com isso? Porque controla a carga glicêmica, ingere menos carboidrato de alto índice glicêmico, tem menos estímulo insulinêmico, esse menor estímulo insulinêmico significa menos pico de glicose. E menos pico de glicose, menos estímulo insulinêmico significa menos produção de gordura. Então tem uma menor produção de gordura, tem um menor estímulo de enzimas lipogênicas e fatores que vão fazer com que a gente produza gordura. Então por isso que muita gente perde peso e muita gente usa a cetogênica como estratégia de perda de gordura corporal, principalmente. Tá bom? Sem segredo, sem mito, sem invencionice. Espero que vocês consigam aplicar um pouquinho do que eu falei aqui para vocês. Eu gosto de fazer a cetogênica pelo menos 5 dias seguidos no mês. Quase que de lei isso para mim. Às vezes estico um pouquinho mais, faço 7, faço 10 dias no mês. Mas pelo menos 5 dias eu faço e me ajuda muito no controle das dores inflamatórias. Depois eu faço um vídeo só sobre isso, estratégias para controle de dor, coisas mais, tá bom? Me despeço, beijo grande para todo mundo, hashtag tamo junto sempre e até o próximo vídeo.